Primeira fase. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências. Luizinho, bom. Correspondências. Ofício número 621/10, gabinete do senhor prefeito encaminhando cópias dos balancetes da receita das despesas referente aos meses de setembro de 2010. Ofício 619/10, o gabinete do senhor prefeito respondendo requerimentos números 584 e 585/10. As correspondências estão à disposição dos vereadores na secretaria. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei de número 168 de 2010, que dispõe sobre a alteração da carga horária do emprego público de assistente social para 30 horas semanais. Projeto de lei número 168, de 5 de outubro de 2010, dispõe sobre a alteração de carga horária de empregos públicos na assistência social para 30 horas semanais. Projeto de lei número 168, de 5 de outubro de 2010, mensagem. Senhor vereadores presidente e excelentíssimos senhores vereadores, pelo presente encaminha esta Câmara Municipal o projeto de lei que trata da alteração do cargo horário de emprego público do assistente social de 40 horas para 30 horas semanais. Tais alterações se fazem necessário para adequar a legislação municipal à nova norma federal e reduzir a carga horária do assistente social. No aguardo pronunciamento dessa Câmara Municipal, podemos esperar contar com a aprovação do projeto. Aproveito a oportunidade para os protestos, apreciação e consideração. Prefeitura Municipal, 5 de outubro de 2010, Abel Zelarini, prefeito. Chorei tanto na noite. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de resolução de número 021/2010, que transfere a data da 78ª sessão ordinária. Ficando mole, viu? Projeto de resolução número 021/10, dia 25 de outubro de 2010. Transfere a data da 78ª sessão ordinária. A Câmara Municipal de Arujá aprova. Artigo 1º. Fica a 68ª sessão ordinária, programada regimentalmente para 19 horas no dia 1º de novembro de 2010, segunda-feira, transferida para o dia 8 de novembro de 2010, com início às 18 horas. Porque ainda está mudando. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data da sua promulgação. Plenário de Jogodói, dia 25 de outubro de 2010, à mesa da Câmara. Abel Franco Larini, presidente. José Sidney Chay, primeiro secretário. Reinaldo Gregório Júnior, segundo secretário. Está em única discussão e votação das indicações de números 2.309 a 2.320 de 2010. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das moções de números 107 e 108 de 2010. Autoria, vereador Reinaldinho. Moção número 107/10, autoria vereador Reinaldinho. Referente à moção de pesar pela perda insubstituível do ente querido e familiares, amigos e administradores do senhor Mário Pereira de Souza, como era gentilmente chamado de Mário Grande. Requer a outra mesa, após a deliberação favorável do grande plenário, que seja apresentada a moção de pesar à família ao senhor Mário Pereira de Souza pelo seu falecimento. O senhor respeitado na construção civil em nossa cidade, Mário foi quem construiu o prédio do cinema de Arujá, a Câmara Municipal e a Fonte Luminosa na praça, entre outras obras. Ele era um construtor conceituado, amava também os esportes, onde era árbitro oficial do Bagaço Futebol Clube. Casado com a senhora Inês Freitas Arantes Souza, pai dos filhos Marisa, Mauro, Maciel, Gerro Darli, noras Adrianas e Carla, respectivamente, nos netos Marlene, Bruno, Nathalie, Rafael, Jonathan e Jordana. Pessoa muito conhecida, que constitui uma grande e dolorosa perda à comunidade local. Requeiro ainda que seja dado ciência à família, registrado que
esse vereador se une à dor no momento tão difícil, lamentando profundamente esse triste acontecimento. O plenário João Godoy, dia 18 de outubro de 2010, Reinaldo Gregório Júnior, vereador. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da moção de número 108, 2010. Autoria, vereador Reinaldinho. Moção número 108, 2010. Autoria, vereador Reinaldinho. Referente a pesar pela perda substituível entre o ente querido e familiares, amigos e admiradores da senhora Maria Helena Damasceno. Requeiro a outra mesa, após a deliberação favorável em grande plenário, que seja apresentada a moção de pesar à família senhora Maria Helena Plene Damasceno. Foi casada durante 60 anos com o ex-vereador Raimundo Teófilo Damasceno, tendo assim uma vida conquistada, já que oriundo da família humilde, demais e de caráter e moral. Com certeza surgiu do exemplo aplicado à formação dos filhos netos na mesma linha de conduta com honestidade. Mãe José Lemar Damasceno, Raimundo Teófilo Damasceno, filho, Argenina Elza Damasceno, Antônio Clarete Damasceno, Evandro Luiz Damasceno, Cláudia Valéria Damasceno, Célia Maria Damasceno Nunes e Paulo Roberto Damasceno. Com a vida não era para fruto de seus filhos, vieram 11 netos, que são eles Renata, Sabrina, Cláudia, Bianca, Alexandre, Lucas, Mariana, Heloísa, Jonathan, Daniel, Gabriel, pessoas muito conhecidas que construíram uma grande e dolorosa perda na comunidade local. Por fim, rendemos nossa homenagem e já saudosa companheira, que certamente continuará e nos auxiliar a torcer para que as sementes que plantou venham a germinar. Requeiro ainda que seja dado ciência deste à família registrando que esse vereador se une à dor num momento tão difícil, lamentando profundamente esse triste acontecimento. Plenário João Godoy, dia 22 de outubro de 2010, vereador Reinaldinho. Encaminha-se as moções das famílias enlutadas. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura para discussão e votação dos requerimentos de número 600 a 605, 2010. Requerimento 600, 2010. Autoria, vereador Dr. Wilson Ferreira. Referente a informações sobre regularização fundiária. Considerando que estão em andamento vários processos de regularização fundiária do município de Arujá, alguns iniciados na gestão anterior e outros na atual, com base no programa Regularização Cidade Legal do Governo do Estado de São Paulo. Considerando a necessidade de informações atuais quanto ao andamento de referidos processos. Requeiro ao cientista prefeito municipal, após a liberação favorável em plenário, que informe a este vereador o prazo estabelecido pela lei orgânica do município de Arujá o seguinte: primeiro, quantos e quais loteamentos e núcleos habitacionais estão em processo de regularização fundiária no município de Arujá, fornecendo suas respectivos números e informações e os números de respectivos processos e melhor forma de acompanhamento de seus andamentos. Segundo, quais loteamentos ou núcleos habitacionais que já foram definitivamente regularizados e registrados. Terceiro, quais loteamentos ou núcleos habitacionais que, embora não tenham sido definitivamente regularizados e registrados, já possuem declaração de conformidade urbanística e ambiental. Quarto, qual o andamento de cada um dos demais processos e ainda não contam com o auto de regularização e com a declaração de conformidade urbanística e ambiental. Plenário João Godoy, dia 13 de outubro de 2010, Dr. Wilson Ferreira, líder do PSB. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 601/10. Autoria do Dr. Wilson Ferreira. Referente às informações dos projetos habitacionais de interesse social de baixa renda. Considerando o cadastro feito para os que interessaram nos projetos habitacionais de interesse social e de baixa renda, considerando a necessidade de informações atuais quanto ao andamento de referidos processos e ao projetos, e considerando a grande procura por informações precisas a esse respeito, requer a cientista prefeito municipal após a liberação favorável em grande plenário, que informe a este vereador o prazo estabelecido pela lei orgânica do município
em Arujá o seguinte. Primeiro, quantas pessoas já foram cadastradas no projeto habitacional denominado Minha Casa Minha Vida, no município de Arujá? Segundo, quais os projetos já incluídos e os cronogramas de execução de habitação e interesse social do município de Arujá? Terceiro, quais os projetos que já concluídos e o cronograma de execução de habitação de baixa renda do município de Arujá? Plenário João Godoy, 13 de outubro de 2010, doutor Luiz Ferreira, vereador, líder do PSB. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 602/10. Autoria do vereador doutor Luiz Ferreira. Referente à informação sobre o andamento dos processos de regularização do loteamento denominado Parque Rodrigo Barreto. Considerando que está em andamento vários processos de regularização fundiária do município de Arujá, alguns iniciados na gestão anterior e outros na atual, com base no programa Regularização Cidade Legal, do governo do Estado de São Paulo. Considerando a necessidade de informações atuais quanto ao andamento dos referidos processos e considerando a atuação especial em loteamento denominado Parque Rodrigo Barreto e a grande expectativa do povo com relação à sua regularização, requeiro ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, após deliberação favorável do grande plenário, que informe do prazo estabelecido pela lei orgânica do município de Arujá o seguinte. Primeiro, qual o atual estágio do processo de regularização do loteamento denominado Parque Rodrigo Barreto? Segundo, quais os itens de acordo entabulado entre o município e o Ministério Público e a empresa Continental, que faltam serem cumpridos. Segundo ponto primeiro. A quem compete a cumprir os itens faltantes. 2.1.1. Quais as providências que estão sendo tomadas para a questão responsável que cumpram com tais exigências? Terceiro. Qual a provisão para a regularização do Parque Rodrigo Barreto? E quarto, como está sendo tratada a questão das ligações de água e luz para os moradores do Parque Rodrigo Barreto que se encontram com as suas construções consolidadas há mais de um ano e um dia. Plenário João Godoy, dia 18 de outubro de 2010, doutor Luiz Ferreira, vereador, líder do PSB. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento 603/10, autoria do vereador José Sidney Scheid. Referente à indicação número 398/10, a construção de uma lombada na rua Santa Cecília, na altura do número 863, no bairro Jordanópolis. Após, indico após... desculpa, presidente. Desculpa. Após tramitações regimentais para que seja oficializado sobre o excelentíssimo prefeito municipal, para que determine ao setor competente dessa prefeitura providências que se fazem necessário para a construção de uma lombada na rua Santa Cecília, no número 863 do bairro Jordanópolis, nesse município. A justificativa é que os moradores vêm solicitando essa benfeitoria desse nobre vereador. Plenário João Godoy, dia 25 de outubro de 2010, José Sidney Scheid, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento 604/10. Autoria do vereador Vicente Inácio do Prado. Referente à execução de serviços da capa asfáltica nas ruas de Bloquete, no bairro Fazenda Rincão. Requer ao excelentíssimo prefeito municipal, após liberação favorável do plenário, dentro do prazo estabelecido pela lei orgânica do município, que me informe se há estudos visando a execução do serviço de capa asfáltica para as ruas de Bloquete, do bairro Fazenda Rincão. A pavimentação dos logadouros citados já ainda é de Bloquete. Com o tempo veio se deslocando e com isso surgiram inúmeros buracos, e que há alguns anos causando transtornos aos transeuntes e aos motoristas que por ali transitam diariamente. As condições de trânsito por esses logadouros é lamentável. Plenário João Godoy, dia 25 de outubro de 2010, Vicente Inácio do Prado, vereador Souzão. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Você acha que eu estou cego, pô?
Requerimento 605/10. Autoria vereador José Orlando da Silva. Referente a reparos nas ruas Pedro Ferreira da Silva, solicita a gentilidade na solução do processo número 2286 de 2010, referente a serviços de operação tapa-buracos no Jardim Leica. Requer o cientista prefeito municipal, após a liberação favorável em grande plenário, que nos informe do prazo estabelecido pela lei orgânica do município, como se encontra o andamento do processo acima descrito. Justificativo. A presente solicitação tem por finalidade atender uma necessidade de vários bairros do Jardim Leica, pois existe um cruzamento das ruas Pedro Ferreira, Avenida Dutra, buracos do tamanho diversos que foram aparecendo pela extensão das vias, necessitando de uma manutenção eficaz para a segurança da população e usuários. Dessa forma, solicito atenção especial por parte do setor competente dessa prefeitura na execução do problema em tela. Plenário João Godoy, dia 25 de outubro de 2010, José Orlando, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Passamos à palavra livre. Com a palavra, vereador Reinaldinho. Presidente, nobres pares, público, como é de praxe, agradecer a Deus por nos dar aqui a nossa saúde, né? Para estarmos aqui discutindo os assuntos de interesse da nossa comunidade. Aos internautas que nos assistem das suas casas. Prefeito, presidente, antes de começar o meu pronunciamento, eu gostaria de pedir para que o projeto de resolução 021 de 2010, dia 25 de outubro agora, entre em primeira votação. É possível? Nessa oportunidade, presidente, eu quero aqui fazer um agradecimento especial ao prefeito, na pessoa do seu secretário de obras, do pessoal de obras, por conta nós fizemos uma indicação de número 1477 de 2010, que trata da solicitação do asfalto e limpeza dos bairros do Jardim São Jorge, Jacarandás e Parque dos Arantes, datada do dia 1º/2 desse ano. E a gente está sendo contemplado com operação tapa-buraco, limpeza, algumas lombadas, sinalização. Então, vale lembrar sempre que quando a gente vem aqui para cobrar, naturalmente, quando a gente está sendo atendido, também vir aqui para fazer um destaque todo especial aquelas situações que nós, naturalmente, estamos sendo atendidos, naturalmente que a população é que está tendo o benefício daquilo que eles realmente necessitam e merecem. Presidente, nessa oportunidade também, eu tive no dia 22, agora, último dia 22, na Avenida D, juntamente com o vereador Jussival, o vereador presidente da Câmara, o nosso companheiro Abelzinho, fazendo a inauguração daquela iluminação da Avenida D. Aquela urbanização que, naturalmente, mas com certeza teria que lembrar durante a fala aqui da nobre colega, primeiro secretário, estava junto conosco também. É que eu estava tentando ir na frente dele, né? Então, mas é uma obra de extrema valia, e às vezes algumas pessoas até vêm até a gente pedindo que seja feita uma manutenção numa rua ou um outro logradouro público que ainda não estejam recebido um asfalto ou uma iluminação. O que vale lembrar é que todas as avenidas de todas as cidades do nosso Brasil, né, e de todas as cidades do nosso planeta, elas recebem um carinho todo especial, por se tratar de uma avenida, né? Ali já tinha feito o asfalto anteriormente, o prefeito fez um recapeamento e colocou uma iluminação especial ali para valorizar o bairro, não só a avenida, como o bairro como um todo. Então a gente entende que aquilo é um presente para o bairro e não para aquela localidade. Ainda em tempo, presidente, eu gostaria de pedir que os nobres pares, se assim o fizesse, me acompanhasse nessas duas moções que eu fiz para o senhor Mário Pereira de Souza, a moção de falecimento,
E para a dona Herbene, Maria Herbene, esposa do ex-nobre colega, senhor Raimundo Damasceno, ex-vereador e ex-presidente dessa casa. Gostaria de solicitar que fosse feito, então, uma modificação e que todos os meus colegas assinassem, por gentileza. Presidente, para o momento era isso que eu tinha. Muito obrigado. Ok, vereador. Está em única discussão e votação a solicitação verbal formulada pelo vereador Reinaldinho para que o projeto de resolução de número 021/2010 seja votado em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Quanto à solicitação, vereador, da moção de pesar, ela será transformada em uma moção do Poder Legislativo. Com a palavra, vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, quero aqui cumprimentar o senhor Francisco, presidente do Fórum Debates Arujá, cumprimentar o César, estudante universitário, presidente em exercício da EUTA. Em nome dele, cumprimento todos os demais estudantes, universitários e técnicos de Arujá, cumprimentar a dona Dalva, da União dos Moradores do Parque Rodrigo Barreto, senhoras e senhores. Senhor presidente, o que me traz em primeiro plano aqui é, de fato, pedir escusas pelo não comparecimento no ato de inauguração da iluminação da Avenida D. A indicação de iluminação daquela avenida foi de autoria deste vereador, e a gente tem que agradecer o prefeito por ter dado uma atenção e ter efetivamente providenciado a iluminação daquele espaço lá. Aliás, fizemos algumas indicações pedindo complementação de iluminação, e a iluminação pública é a parte que compete ao município em termos de segurança pública. Então, é sempre bom quando a gente vê o resultado de um atendimento desta natureza ser atendido. Quero também, senhor presidente, agradecer aí, externar os agradecimentos à prefeitura, evidentemente, e eu faço aqui na pessoa do nosso diretor de trânsito, que viabilizou com uma rapidez muito boa a oficialização de 2 pontos de ônibus em frente à Ausco, ali na estrada de Santa Isabel, pontos estes que a MTU referendou, né? E a gente conseguiu, da própria Ausco, Toalheiros, ela adquiriu os pontos e está implantando. Então, é um benefício para todos os funcionários e para as pessoas que utilizam aquela via pública. Também quero aqui cumprimentar a dona Josefa, a Leidiano, o Pablo, lá do Recanto Primavera, Jardim Emília. Senhor presidente, também quero agradecer aí o senhor prefeito, atendendo também outra indicação nossa, fez publicar, agora no dia 4 de outubro, um decreto de desapropriação por interesse público de um imóvel que se situa no Recanto Primavera, para fazer a ligação do Jardim das Cerejeiras ao Recanto Primavera. É uma demanda, é um pedido antigo dos moradores do Jardim das Cerejeiras, para facilitar o acesso à farmácia, supermercado, padaria que tem no Recanto Primavera, ponto de ônibus. Então, o decreto 5.641, de 4/10/2010, é o reflexo dessa nossa indicação. Quero também aqui, senhor presidente, falar a respeito e agradecer aos nobres pares pela aprovação dos requerimentos de número 600 a 603 que fizemos, pedindo informações a respeito da regularização de todos os bairros na cidade de Arujá, para que esta Câmara Municipal tome pé de como está cada um dos processos. A gente sabe que o nosso diretor de habitação vem se empenhando, o secretário de Planejamento e Meio Ambiente vem se empenhando, mas a gente precisa
passar informações à população de como estão esses processos. A gente sabe que está andando a galopes, está andando bem, mas a gente precisa de informações mais pontuais para poder estar passando para a população. O mesmo se dá com a questão de projetos habitacionais de interesse social e baixa renda, e a regularização especificamente do Parque Rodrigo Barreto, que tem tirado o sono de muita gente. Nós sabemos que foi feito um acordo entre o Ministério Público, a Prefeitura e a empresa loteadora, e é interessante que nós possamos levar à população exatamente como se encontra o andamento desse processo. Bem. No mais, senhor presidente, agradeço o minuto suplementar. A questão da habitação de interesse social. A gente sabe da competência do nosso diretor de habitação, Juvenal, do empenho do nosso secretário de planejamento na questão da regularização fundiária, que, volto a dizer, eu tenho acompanhado diretamente lá, e está muito bem, mas também a gente não pode afrouxar. Precisa avançar, e para avançar, avançar na direção da habitação de interesse social e baixa renda. É nesse sentido que a gente cobra aí um posicionamento, como estão os projetos nesta seara. Por derradeiro, quero aqui, senhor presidente, requerer que seja incluída na ordem do dia o projeto de lei 168 de 2010 do Poder Executivo. Muito obrigado. Ok, vereador. Está em discussão e votação a solicitação verbal formulada pelo vereador Dr. Wilson para que o projeto de lei de número 168/2010 seja incluído na ordem do dia. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Jussival. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, como é de costume, e se não fosse por Deus, nós não estaríamos aqui hoje, nessa noite, e eu agradeço muito a Deus por cada vez que eu venho aqui, porque Deus é maravilhoso. Senhor presidente, público aqui presente, a imprensa local, pessoal que nos assiste nessa noite nas suas casas. Senhor presidente, eu venho nessa tribuna parabenizar o senhor prefeito e os vereadores, porque se não for com a assinatura de todos os vereadores, o senhor prefeito, ele não vai fazer alguma coisa se não for a assinatura nós, vereador, e todo o projeto que é aprovado aqui, os vereadores têm que ter sua participação. Então, eu agradeço a presença de todos. Naquelas luminárias que foi instalada ali na Avenida D, que ficou bonito, a Avenida D, iluminada. Como assim, tem outros bairros em Arujá também que precisa, como é na Rua 69, debaixo das redes, onde tem aquelas redes elétricas, não pode ser iluminada, mas agora acho que vão iluminar todas as redes. Venho pedir também, essa noite, que também esteja enviando o seu prefeito, o pedido de luminária para a Estrada Laranja Azeda, para quem não conhece, a Estrada do Caputera ali, municipal, que liga a Town, ali perto do Tibagi, que tem pedido de alguns vereadores, inclusive desse vereador, do vereador Orlando, e acho que os demais que já pediram, o Reinaldinho também já pediu, vem pedir porque aquela estrada ali está perigosa, está tendo assalto naquela estrada ali. E também eu vou agradecer a empresa que está fazendo aquela limpeza do córrego Caputera ali, do rio Caputera, acho que é o governo do estado, parceria com a prefeitura, tem que assorear, então eu venho pedir que seja feito. E também não poderia deixar de agradecer também por alguns pedidos desse vereador que o prefeito, dentro do possível, vem atendendo.
faltam muitos, mas eu creio que não é para esse vereador, é pela população que, quando o vereador vem a pedir ao prefeito, vem encaminhar o documento, porque a população necessita e cobra do vereador. Então é só isso e boa noite a todos, que Deus esteja enviando às suas casas o termo dessa sessão, que esteja acompanhado por Deus. Boa noite a todos. Tá ok, vereador, eu encaminharei essa solicitação de Vossa Excelência. Passamos à ordem do dia. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei de número 161/2010, que dispõe sobre a denominação da Escola Municipal Paulo Freire. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 163/2010, que dispõe sobre alterações na lei de número 2.286, de 21 de dezembro de 2009, Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 164/2010, que dispõe sobre alterações na lei de número 2.344, de 7 de julho de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2011. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 166 de 2010, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro e excesso de arrecadação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 167 de 2010, que dispõe sobre a alteração de denominação de escolas municipais da Rede Municipal de Educação de Arujá. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei legislativo de número 046/2010, que declara de utilidade pública a Associação dos Estudantes Universitários e Técnicos de Arujá. Está em discussão. Com a palavra, vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa. Senhor presidente, nós tivemos a satisfação de apresentar este projeto de lei que visa reconhecer de utilidade pública a Associação dos Estudantes Universitários e Técnicos de Arujá. A gente sabe que no Brasil, dos últimos anos, tem se dado uma valorização diferenciada para a educação, principalmente a educação de nível superior. Mas, verdade seja dita, a cidade de Arujá ainda é muito carente de faculdades. Nós temos aqui 2 faculdades, pouquíssimos cursos, o que obriga os nossos jovens a se deslocarem até Guarulhos, São Paulo, Mogi das Cruzes e até outras cidades. E a gente sabe também, senhor presidente, nobres pares, que o preço da passagem intermunicipal é muito cara. E aí nasceu a Associação dos Estudantes Universitários e Técnicos de Arujá, com o objetivo, primeiro, de se conseguir juntos às universidades, às faculdades,
bolsas ou até convênios para desconto nas mensalidades, que também não são baratas, mas também viabilizar um subsídio para o transporte público deles até esses centros universitários. Então, reconhecer a AEUTA de utilidade pública municipal, penso eu, que é quase uma obrigação da cidade de Arujá. E nós, aqui, representamos a cidade, representamos o povo, representamos todos esses estudantes que aqui estão, e eles esperam que isso aconteça, a fim de que a AEUTA, cada vez mais melhore os serviços que presta aos estudantes, amplie os benefícios que hoje são estendidos a vários estudantes e possa também se beneficiar da isenção de alguns tributos, de algumas taxas no município, a fim de que possa ainda fomentar as suas atividades. Enfim, reconhecer de utilidade pública a AEUTA é reconhecer a união do corpo de estudantes universitários e tecnológicos, tecnólogos da cidade de Arujá. Espero contar com a colaboração de todos vocês, no sentido desse projeto ser aprovado em primeira discussão e votação. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Dr. Márcio Oliveira. Senhor presidente, demais pares, público presente, imprensa, internautas que nos assistem dos seus respectivos lares. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de parabenizar o vereador Dr. Wilson pela iniciativa em estar postulando aqui, nesta casa, em favor da declaração de utilidade pública da Associação dos Estudantes Universitários e Técnicos aqui do município. Realmente, não há algo mais valoroso do que poder pleitear esse recurso, porque eu já fui estudante um dia, há pouco tempo, em 2099, eu estava na universidade, e eu posso confessar a todos os nobres pares, eu passei até fome para estudar, passei fome. Eu cheguei a comer arroz, vereador Rassuni, arroz e cebola e água, porque não tinha, eu pagava a minha faculdade, eu tenho FIES, até hoje eu pago o meu FIES, meu financiamento estudantil. E eu acho, nobre presidente, que o município tem todos os municípios do Brasil precisa valorizar mais os estudantes. Nós temos uma dívida. Porque que acontece? A própria Bíblia Sagrada, qual é o preceito maior? Não tem como você ajudar quem não se ajuda. Então, a pessoa que está buscando estudar, buscando um conhecimento, buscando um lugar no pôr do sol, ou seja, ela precisa de estímulo. Eu acredito que cada um que receber uma subvenção dessa para custear essa passagem, vai olhar para o município com outros olhos, vai ver a valorização do município. Então, eu sugiro, vereador Dr. Wilson, que está aqui nas eminências, nós estamos discutindo aqui nos bastidores uma sessão extraordinária, que nós incluíssemos até depois na sessão extraordinária, e já em segunda discussão e votação, para a gente aprovar hoje as duas votações e já ir para a sanção do nosso prefeito municipal, para que a gente possa agilizar esse processo. Então, eu acredito nesse trabalho, eu acho que não há nada mais nobre, não há nada mais bonito, mais valoroso, não há nada que dignifique mais a nossa função do que realmente dar honra a quem tem honra. Então, todos vocês que estão nessa labuta, nessa empreitada, merecem o nosso respeito, o nosso carinho e o nosso olhar de forma bastante diferenciada, porque realmente não é qualquer um que senta nos bancos universitários hoje do nosso país. Então, conta com o nosso apoio. Eu acredito que essa Casa de Leis aprovará por unanimidade e dará celeridade a esse processo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Reinaldinho. Presidente, nobres pares, natural que tem que toda a iniciativa de algum colega que vem de encontro com a necessidade das pessoas, a gente tem que apoiar e, naturalmente, parabenizar. Parabenizar o colega Dr. Wilson pela iniciativa, ao presidente da AEUTA, aos associados universitários, né, que dão um exemplo, associados universitários, né, que dão um exemplo, né, de buscar melhorias para as suas necessidades. O doutor Márcio acabou de dar um depoimento do quanto é difícil para algumas pessoas conseguirem terminar uma universidade. Então,
naturalmente vai os meus parabéns a vocês pela forma ordeira e organizada de buscar aquilo que vocês precisam, aquilo que vocês querem para melhorar a condição de chegada aos seus objetivos no final dos seus cursos nas suas universidades. Era isso que eu tinha para dizer, presidente. Só realmente parabenizar realmente por essa iniciativa e toda a iniciativa de buscar melhorias sempre seja de forma pacífica, direta, né, buscando melhorar sem quebrar, sem estragar, sem arrebentar nada, porque é desse jeito, de forma ordeira e de buscar com bastante objetividade que vocês vão chegar, com certeza, a seus objetivos. Era isso que eu tinha para dizer, presidente. Encerrada a discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de resolução de número 020/2010, que altera o artigo 99 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Está em discussão. Com a palavra o vereador Souzão. Senhor presidente, mais pares, público presente. Em primeiro lugar, eu quero saudar e parabenizar os estudantes. Isso aí foi uma conquista de vocês muito grande na época. E o êxito são de vocês, porque vocês se reuniram, vocês exigiram que o município realmente arque com parte do que é a obrigação nossa em custear o transporte de vocês. Vocês estão de parabéns e pode contar com o meu apoio, que eu votarei em segunda discussão também. Senhor presidente, o que me traz essa tribuna a respeito da discussão desse projeto é que nós mudamos nessa legislatura a sessão que era diurnamente, sessão desse Poder Legislativo, com o objetivo de trazer mais pessoas, mais cidadãos que participassem das sessões legislativas. E assim nós acolhemos. Só que o que vem acontecendo, senhor presidente, às 19 horas, que é o horário que inicia essa sessão de Câmara, é um horário que o marido está chegando em casa, a mulher está fazendo a comida, e nós não estamos tendo gente. Por que nós temos gente aqui hoje, está lotado o plenário? Isso é raríssimo, porque há um interesse. Porque há um interesse, que se não houvesse um interesse, nós todos sabemos que estão estudantes, eles não têm tempo hábil para vir assistir uma sessão de Câmara. Por que nós estamos pleiteando e passar para as 18 horas a sessão de Câmara? Para ver se nós conseguimos trazer mais gente para assistir a sessão de Câmara. Agora, eu sei que tem vereador que é o contrário. Eu sei que tem vereador que trabalha até às 17 horas. Tudo isso eu sei. Certo? Por que nós colocamos às 18 horas? Para não atrapalhar o desempenho da atividade do vereador. Correto? Mas nós também temos que atender a população, porque a cobrança é grande. Nessa campanha que nós fizemos aí para deputado estadual, deputado federal, governador, a cobrança foi grande demais nas reuniões. Por que a sessão às 19 horas, justo na hora que nós estamos trabalhando, fazendo uma refeição para o nosso marido? Então, quando nós mudamos, estamos pensando em mudar essa sessão, é para atender a população, tá certo? Agora, nós vereadores, quando eleito, nós somos eleitos não pensando no horário de serviço nosso. Nós somos eleitos para atender a população. Então, eu vou votar favorável a esse projeto. É mais uma experiência para ver se nós consigamos trazer gente para assistir a sessão de Câmara. E às 18 horas é um horário que nós vamos até diminuir o custo, senhor presidente, de hora extra para os funcionários que estão aqui hoje. Tá certo? Então, eu gostaria que os demais pares acompanhassem a minha votação. Eu sei que precisa de 2/3 para se aprovar. Eu conto com o apoio de todos vocês. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Fica o projeto de resolução rejeitado. Está em única discussão e votação o projeto de resolução de número 021/2010, que transfere a data da 78ª sessão ordinária. Está em discussão.
Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 168/2010. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Senhor presidente, fiz o requerimento de inclusão na ordem do dia desse projeto de lei, porque, na verdade, o município só estaria adequando a legislação municipal à Lei Federal 12.317, de 26 de agosto de 2010, que fez alterações na profissão de assistente social e reduziu a carga horária de 40 no município de Arujá para 30 horas semanais. Eu entendo, senhor presidente, que a gente não pode deixar as nossas assistentes sociais ficarem esperando uma tramitação longínqua, uma tramitação que possa demorar deste projeto de lei, já que é um direito consagrado por lei federal e que tem alcance, portanto, em todo o Brasil. Então, é só uma maneira da gente estar referendando o que já diz a Lei Federal 12.317 e, evidentemente, permitindo que o município possa promover as adequações necessárias no colhimento do ponto dos assistentes sociais da nossa cidade. Em razão disso, eu rogo aí aos nobres pares que votem favoravelmente a esse projeto de lei. Muito obrigado. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Passamos ao uso da palavra. Com a palavra, o vereador Reinaldinho. Presidente, nobres pares, público presente, é só mesmo para reiterar o meu pedido para os colegas que naturalmente acompanhem a assinatura da moção de pesar que eu fiz para o senhor Mário Grande, como ele era popularmente conhecido aqui na nossa cidade, por conta da sua trajetória aqui na cidade de construtor que era, de construção de prédios memoráveis que nós tivemos, como o caso do nosso cinema, que infelizmente hoje já não existe mais, e outros mais da trajetória de vida dele. E também da dona Herbene, né, a dona Maria Herbene, que é a esposa do nosso ex-vereador, ex-presidente dessa casa, o senhor Raimundo Damasceno. Pessoas que passaram por aqui, né, fizeram a sua marca, naturalmente. Há um ano atrás, mais ou menos, a gente esteve aqui recebendo o convite das mãos do senhor Raimundo por completar 60 anos de vida matrimonial, né? E, infelizmente, logo depois ele veio a falecer por conta de doença, e a dona Herbene, infelizmente, por um acidente bruto, um atropelamento besta que acabou levando a vida dessa senhora, que apesar dos seus 82 anos, ainda tinha uma vitalidade física muito grande. Dá uma peculiaridade, presidente. Eu sou vizinho, né, do senhor Raimundo há 44 anos, ali ao lado do açougue Los Angeles, ali. E há um tempo atrás, a dona Herbene esqueceu a chave da casa dela, e ela então me procurou na minha casa, juntamente com o seu marido, para que eles pudessem entrar pela minha casa para poder chegar na casa dela. Então eu falei, então a senhora sobe pela lavanderia, que tem um muro de 1 metro lá em cima na lavanderia, a senhora passa para a sua lavanderia e desce então para a sua casa. Ela falou, não, eu vou por aqui mesmo. Ela entrou no primeiro pavimento e pulou a grade de um lado para o outro, com uma altura de mais de 4 metros de altura. Isso coisa de um ano atrás, mais ou menos, ela tinha mais ou menos 81 anos. Então é por conta disso que a gente pede, né, que as pessoas, naturalmente, só para vocês entenderem o vigor físico que tinha essa senhora, né, o quanto a gente conhecia, e desce então para a sua casa. Ela falou, não, eu vou por aqui mesmo. Ela entrou no primeiro pavimento e pulou a grade de um lado para o outro, com uma altura de mais de 4 metros de altura. Isso coisa de um ano atrás, mais ou menos, ela tinha mais ou menos 81 anos. Então é por conta disso que a gente pede, né, que as pessoas, naturalmente, só para vocês entenderem o vigor físico que tinha essa senhora, né, o quanto a gente conhecia, né. Eu vim morar naquele local, eu tinha
Eu tinha pouco tempo de vida, se eu falar a minha idade, todo mundo descobriu quantos anos eu tenho aqui, né? Mas eu tinha mais ou menos 6 anos de idade quando eu vim morar ali naquele local e 44 anos já estou ali. Então, essas peculiaridades é simplesmente para vocês entenderem o que é você ter o privilégio de morar tanto tempo do lado de pessoas tão importantes e como bom vizinho, aquele vizinho que não enche o saco, para falar o português bem claro, né? Era isso que eu tinha para dizer, presidente. E, mais uma vez, parabenizar mesmo vocês, todos os estudantes, ao presidente dessa organização que, com certeza, agora com essa nova fase, vai ter condições de melhorar e de buscar novos desafios para melhorar a condição de estudo daqueles que têm menos condições de chegar a terminar uma universidade. Era isso que eu tinha para dizer, presidente. Agradecer demais aqui a imprensa, que nos acompanha todas as sessões aqui, levando as informações daquilo que é discutido aqui para as casas e para os comércios daqueles que não podem estar presentes. Era isso que eu tinha para dizer. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Com a palavra, o vereador Dr. Márcio. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna é o fato de ter participado hoje, o vereador Souzão, estivemos juntos, eu e ele representando aqui essa Casa de Leis, na audiência trimestral, audiência pública da Secretaria da Saúde. E nós visualizamos, né, os dados financeiros, o que está ocorrendo, e na sessão passada nós travamos aqui uma discussão para entender o que acontece com a dificuldade que o município tem para localizar vagas em hospitais de referência. Então eu indaguei, coloquei inclusive um ponto de vista, e até um ponto de vista um pouco duro, mas é o que chegou aos nossos ouvidos. E nós estamos aqui para falar a verdade, falar o que chega ao nosso conhecimento. Então estava na oportunidade o presidente, o responsável pela ProSaúde, que é a organização social que faz a gestão do pronto-socorro, da maternidade e do pronto atendimento do Barreto. E eu indaguei, porque alguns médicos nos informaram que está sendo feito um certo boicote por hospitais de referência quando trata-se de remoção de pacientes, porque quando chega lá o diagnóstico é outro. Então eu indaguei, verifiquei que inclusive nós levantamos que a lei de responsabilidade fiscal determina que 15% do orçamento seja investido na saúde. O município de Arujá tem investido 21%. Até o terceiro trimestre, já foi empenhado R$ 6.565.142,50. Então é muito dinheiro. Então eu gostaria de verificar depois com os membros da Comissão Permanente da Saúde, para que a gente possa fazer um trabalho conjunto, visualizando isso aí, para poder otimizar esses recursos. Por quê? Porque o contrato com a Bergamasco é de urgência e emergência. E eles, segundo a secretária de Saúde me explicou, eles não fazem determinadas remoções. Então nós precisamos esmiuçar esse orçamento, verificar certinho a aplicação desses recursos, para que o nosso munícipe seja bem atendido e consiga resolver o seu problema, porque a municipalidade não dispõe de uma infraestrutura para tratar de pessoas que está acometida por câncer e doenças congêneres de tamanha importância. E gostaria também, senhor presidente, de prestar contas aqui a todos os nobres pares, que existe um projeto de lei da autoria deste vereador, que instituiu na segunda semana do mês de outubro a Semana de Combate à Pedofilia. E no ano passado, no dia 16 de outubro de 2009, nós fizemos uma conferência pública de combate à pedofilia, onde nós reunimos aqui os representantes do Poder Judiciário, os representantes da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Assistência Social, Conselho Tutelar, entidades assistenciais do município e demais autoridades, sociedade civil, e travamos aqui um debate para dar um pontapé inicial, porque há um trabalho bonito no município sendo feito, que é dos CRAS, dos Conselhos de Assistência Social, que estão agora descentralizados no Parque Rodrigo Barreto, no Barbosa e alguns bairros. E a gente participa disso. E a gente visualiza que tem muitos casos de pedofilia no Brasil e também na nossa cidade. E eu encaminhei um ofício a todas as autoridades do município, e oficiei todos os secretários municipais, oficiei o presidente do Conselho Tutelar, o comando da Guarda Municipal, o comando do Batalhão da Polícia Militar, comando do Corpo de Bombeiro, coordenadoria de associação, o Conselho de Pastores, os presidentes do Conselho Municipal de Segurança, os jornais da cidade, Jornal Folha de Mogi, Diário do Alto de Mogi. E o que acontece? Nós precisamos, eu não vi
o cumprimento dessa legislação. Oficiei o Ministério Público, oficiei o juiz aqui do nosso município, para que essa lei seja aplicada e executada no nosso município. Um dos dispostos dela é a confecção de materiais e matéria jornalística para ensinar a população a combater essa praga tão nefasta no que tange a prevenção e a repressão desse crime. Por quê? Isso é uma obrigação da sociedade, é uma obrigação da imprensa, é uma obrigação do poder público, e eu não vi nenhuma matéria, não vi nenhuma ação do Poder Executivo nas escolas municipais, nas ONGs, não vi a confecção desse material, e eu estou aqui cobrando, porque nós não estamos aqui de brincadeira. Essa lei tem que ser aplicada. Essa lei foi aprovada por unanimidade, foi vetada, nós derrubamos esse veto aqui nessa Casa de Leis, mostramos a nossa autoridade aqui, derrubamos o veto do Executivo, e eu quero que essa lei seja aplicada, porque eu não estou aqui para ver as coisas ficar arquivadas no papel. Então eu oficiei todas as autoridades da municipalidade, todas as autoridades estaduais, para que realmente a gente consiga contemplar a execução dessa lei. Isso é uma marca do meu mandato, porque eu atendi casos de pedofilia no meu gabinete. É muito triste, não sei se alguém já passou por isso, mas é horrível você receber um pai de família que teve uma criança, a única coisa que ela tem na cabeça é matar o humilhante, a pessoa que cometeu esse crime. Ajudei a prender pedófilo nessa cidade, entreguei na época para o Dr. Xavier, levei a Bíblia na casa da pessoa, expliquei, convenci o pedófilo a se entregar para as autoridades. E tem até pedófilo preso nessa cidade que eu ajudei a prender. Então eu quero que essa lei seja executada na cidade. Por gentileza, a segunda semana já passou, mas não interessa, isso é um combate diário. Então eu quero que esses materiais sejam confeccionados e gostaria de um empenho maior de todas as autoridades públicas do município para a gente estar unidos no combate a essa praga social. Muito obrigado, presidente. Ok, vereador. Com a palavra, vereador Souzão. Senhor presidente, demais pares. Senhor presidente, que me traz essa tribuna, hoje nós participamos da audiência pública com a Secretaria da Saúde, apresentando o segundo trimestre, ou na verdade, a prestação de conta do trimestre. E o que nós observamos é que a Secretaria vem cumprindo toda a lei orçamentária, vem cumprindo o papel, um demonstrativo de gráficos, tanto da vigilância sanitária, como a aplicação dos recursos. E nós podemos estar observando, eu e o vereador Márcio, que o crescimento, na verdade, o crescimento de crianças que nasceram nesse ano no município de Arujá foi enorme, né, vereador? Então foi quase triplicou o número de nascimento com certidão de nascimento no nosso município de Arujá. E eu também pude estar observando, senhor presidente, a ausência de vereadores. Uma audiência pública da saúde, onde questiona-se todas as sessões de Câmara, a respeito de ambulância, a respeito de bergamasco, a respeito de A e de B, e não tem a participação de vereador, só tinha eu e o Márcio. Então, quando o vereador subir nessa tribuna para estar cobrando a saúde, para estar cobrando a educação, tem que participar das audiências, olhar nos olhos da secretária e falar para ela o que está acontecendo. Porque é muito fácil subir aqui, né, e não dar direito de resposta e falar para ela, e ficar metendo pau aqui na tribuna. Então tem que participar das audiências. O vereador foi eleito para isso, tá certo? Para participar. Não importa se trabalha durante o dia. Vereador é vereador 24 horas. Também, senhor presidente, quero parabenizar aqui o senhor prefeito por inúmeras obras que ele está executando na cidade na parte de pavimentação asfáltica. Então, nós estamos observando que na região central, no Arujá América, Jardim Rincão, está havendo várias pavimentações ou capas asfálticas em todas as ruas onde estão esburacadas depois daquela longa estiagem. Uma outra situação, senhor presidente, nesse ano mesmo nós apresentamos um requerimento, o senhor também apresentou, com o apoio de todos os vereadores. O prefeito precisa tomar uma decisão rápida em aplicação de no monitoramento no nosso município, nem que inicie-se com 2 ou 3 câmeras, porque o que vem acontecendo de roubos, assaltos,
agora até atropelamentos com vítimas fatais em frente à escola, com faixa de sinalização, com lombada. Então nós precisamos, infelizmente, nós sabemos que os motoristas não vão generalizar, mas a maioria não tem educação no trânsito. Nós precisamos, com urgência, monitorar a nossa cidade. Estive conversando com o gerente do Banco do Brasil e ele me falou o seguinte: todos os bancos estão propícios a colaborar se o prefeito assim achar melhor. Então, senhor presidente, vamos invocar uma reunião com o senhor prefeito para ver em que grau está esse projeto de monitoramento no nosso município. Muito obrigado, senhor. Então, aqui, vereador, iremos convocar uma reunião com o prefeito para tratar do assunto do monitoramento. Com a palavra, o vereador doutor Wilson. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Senhor presidente, eu me lembro muito bem, esta Câmara Municipal aprovou uma moção de apelo à Secretaria de Estado da Saúde para que informasse a respeito exatamente da referência, da remoção de pacientes para São Paulo, Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Santa Isabel e Itaquaquecetuba. Foi feita a moção, não foi minha, foi aprovada por esta Casa de Leis e, naquela época, ficou esclarecido que a responsabilidade sobre a remoção, sobre a viabilização de vagas para pacientes em estado mais preocupantes, que exigissem um atendimento de saúde de média e alta complexidade, era do governo do Estado. Então, isso aí ficou claro naquela época, e por isso que foi feita a moção de apelo, para que o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, se sensibilizasse com a cidade de Arujá e resolvesse o problema de remoção, para que os nossos munícipes não morressem no nosso pronto atendimento, hoje nos nossos prontos atendimentos. Muito bem. Como resposta, a Secretaria de Estado da Saúde, e todos receberam essa resposta, disse que estava tudo bem. Agora cabe à população questionar o governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Saúde, para saber se está tudo em ordem mesmo. Porque no Luzia Pinha de Melo o atendimento continua desumano. Em Guarulhos, o pessoal fala que é uma fábrica de mortos. Enfim, a gente precisa... Quem vai para São Paulo fazer um exame, uma consulta, chega lá, não tem um atendimento. Então, veja, esta Câmara, então, precisa novamente cobrar o governo do Estado, porque a responsabilidade não é da Secretaria Municipal de Saúde. Aliás, sobre ambulância e remoção de emergência e urgência, também foi levantada a questão naquela época, foi feita inclusive uma reunião com o representante da empresa Bergamasco, nesta Câmara Municipal, e pelo que eu me lembro também, não vieram muitos vereadores, mas os que vieram tomaram conhecimento do teor do contrato, que é urgência e emergência. Agora, a questão da saúde no município, senhor presidente, se verifica em loco, cotidianamente. Todos os dias eu recebo, quando há problemas, todos os dias eu tenho contatos, sei como está o atendimento na UBS do Jardim Emília, está aqui a dona Josefa, que não me deixa mentir, ela sabe disso, inclusive ela me liga, me cobrando, sempre que há um problema, e a gente tem sido atendido com preciosidade pela Secretaria Municipal de Saúde. Sempre que tem um problema no pronto atendimento, seja no Central, seja no Parque Rodrigo Barreto, também a gente questiona a empresa, e isso é um trabalho que é feito todos os dias. E eu visito também, tanto o pronto atendimento central, quanto o pronto atendimento do Parque Rodrigo Barreto. Então, veja, temos um funcionário da UBS lá do Jardim Pinheiro, e um dia estavam reclamando que o pessoal estava sendo mal atendido lá. E eu cheguei lá muito cedo, antes da UBS abrir. E eu me surpreendi com a forma... Eu fiquei emocionado como os funcionários estavam atendendo as pessoas. Que alegria, que satisfação em atender. Então, veja,
eu acho que acompanhar a audiência pública é importante, viu, nobre vereador? Principalmente quando você não tem conhecimento do andamento, mas nós temos um conhecimento, sim. A gente vem acompanhando a saúde e sabe do esforço da nossa secretária, dos agentes, dos funcionários, no sentido de atender bem a nossa população. Agora, é evidente que problemas existem, mas eu posso lhes assegurar que em nenhuma vez eu liguei para a Secretaria de Saúde, eu liguei para a Dagmar, para a Vera, que é a diretora de saúde, e eu não fui atendido. Todas as vezes eu fui atendido. Eu até estranho, senhor presidente, que foi falado na sessão anterior, e eu respeito o posicionamento, pode ter tido algum problema, que ligou e não recebeu o retorno da ligação. Então, eu posso lhes assegurar que não aconteceu uma única vez de eu ligar para a secretária de saúde, para a diretora de saúde, e eu não ser atendido. E eu já vi ela receber a ligação de outros vereadores, enquanto ela conversava comigo. Então, a gente precisa também reconhecer que o que é de competência do município está sendo feito. Agora, nós precisamos nos unir e cobrar o que é de responsabilidade do governo do Estado. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Coceira Cabelo. Senhor presidente, demais pares, o público presente, a imprensa, em especial meus amigos, estudantes, meu vizinho que está aqui presente, a prima, o primo, entre aspas, são primos que a gente considera, né? Só não tem o sangue, mas a gente está sempre esbarrando. Senhor presidente, eu queria fazer um tocante a respeito do senhor prefeito. O senhor prefeito é um cidadão que promete e cumpre. Está seguindo a risca ali o seu plano de governo. No seu plano de governo, o prefeito prometeu, junto com esse novo vereador também, recapear a Avenida D, iluminar totalmente a Avenida D. Estava lá o seu prefeito iluminando a Avenida D e recapeando a Avenida D. Então, não tem como não elogiar. O plano de governo do seu prefeito é seguindo a risca. As creches estão saindo, as escolas estão saindo aí, recapeamento, asfalto praticamente em toda a cidade, está todo mundo vendo. E a gente só tem a desejar que o prefeito tenha saúde para continuar aí o seu trabalho bem desenvolvido e que tenha mesmo, que colocar em prática o seu plano de governo, porque ele prometeu, tem que cumprir. Então o prefeito tem de parabéns. E os vereadores estão cobrando, está corretíssimo. Bom, eu queria dizer para o César, que é meu amigo, além de presidente da associação, César, que primeiro, César, lá atrás, esse vereador votou favorável, vereador Orlando, vereador Souzão, a entidade, a criação da EUTAR. Então, desde lá atrás. Segundo, se tornar de utilidade pública, parabéns, doutor Wilson, não tem que... É o segundo passo. Agora, o terceiro passo, César, você que não é político, que não joga dos dois lados, o terceiro passo é você juntar essa galera que são amigos da gente e ir lá cobrar, que dobre, vamos dobrar o número de estudantes. Vocês merecem. Eu fui estudante, eu ia junto com o pessoal, eu ia junto com o pessoal da faculdade em 2002, 2003 e 2004 para a Universidade de Guarulhos. Toda noite. Eu vi o sofrimento do pessoal. Então vamos cobrar o terceiro passo, que é dobrar o subsídio dos estudantes universitários e técnicos do município. E eu conto com vocês, exemplo, o que der e vier. Você sabe que eu estou aqui, por que der e vier. Alguns estudantes são meus amigos aqui, amiga que está de frente, sorrindo para mim agora, sabe disso. Então a gente está aqui por que der e vier, de dia e de noite. Senhor presidente, o vereador Souzão subiu aqui nessa tribuna e disse a verdade. Esse vereador perdeu um tio ontem, às 11 horas. Ele já chegou praticamente falecido na maternidade, não, no Hospital Lions. Veio os dois meninos do Mercado Moriá, um fazendo respiração boca a boca, o outro fazendo com que ele voltasse à vida, fazendo a flexão no peito para ver se voltava ou não voltou. Faleceu, foi enterrado hoje às 11 horas. Recebi o comunicado da audiência, não deu para participar devido ao 3, sobe aqui em cima. Se eu estiver mentindo, que amanhã depois fala nessa tribuna que eu sou mentiroso, sobe aqui e reclama de fulano, de Beltrano, de Ciclano. E na hora que eles estão aqui, o cidadão não está aqui, só está o trouxa do vereador Cabelo lá em cima e o presidente da casa. Acho que isso tem que acabar, nós já estamos aí estamos indo para o 3º ano já como vereador. E o povo não é bobo, o povo está vendo lá o jornal, que o cidadão está cobrando e depois não participa da reunião. Então é isso aí, senhor presidente. O vereador Souzão está coberto de razão, estou aqui para colocar a minha palavra junto com ele, que é muito fácil chegar aqui e cobrar. E não estou aqui puxando o saco, não. Estou falando o que é verdade.
Porque eu nunca subi nessa tribuna aqui e falei, ó, fulano não está fazendo nada. Coitado da secretária de saúde. Eu ligo para ela meia-noite. A Vera, 1h da manhã. Vera, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou com um primo aqui. E não é primo. Não é primo de sangue, não. Estou com o pai aqui. Ela fala, mas seu pai já morreu. Não, pai é uma expressão de carinho. Essas pessoas estão se acabando pelo município, estão trabalhando de verdade. O secretário de obras, o pessoal critica. Eu dia de manhã eu estou lá às 6h30. Se eu preciso de tal coisa. É difícil hoje, não dá, amanhã depois não vai dar. Mas está trabalhando. Tanto é que está todo mundo vendo os trabalhos, o resultado está aí. Então o vereador que subiu essa tribuna para reclamar, que venha participar. Porque eu passei uma vergonha aí no vereador, presidente dessa casa, sozinho lá em cima com a Electro. E daquele dia eu disse para o vereador que eu não ia mais sustentar isso. Que eu acho que quando o cara vem aqui reclamar, ele tem que ficar na reunião e participar. É só isso, presidente. E a vocês, estudantes, olha, toma aí, o gabinete meu está aberto para o que der e vier. Para Pauleira mesmo. Pau. Foi eleito para isso. Tá bom? Tchau, tchau. Bom trabalho para vocês. Olha, vocês faltaram na faculdade hoje. Se a sessão fosse às 6 horas, era uma maravilha. Fica convocada a sessão extraordinária para imediatamente após a sessão ordinária para a segunda discussão e votação do projeto de lei de número 166/2010 e do projeto de lei legislativo de número 046/2010. Não havendo mais assuntos a serem tratados na presente sessão, declaro encerrada a 77ª sessão ordinária de 25 de outubro de 2010. Passamos agora imediatamente à abertura da 26ª sessão extraordinária do dia 25 de outubro de 2010. Passamos à ordem do dia. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei de número 166/2010, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro e excesso de arrecadação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei legislativo de número 046/2010, que declara de utilidade pública a Associação dos Estudantes Universitários e Técnicos de Arujá. Está em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, eu quero aqui, chover no molhado, falar da importância da aprovação deste projeto de lei. Mas é evidente que eu aproveito esta oportunidade e quero aqui fazer linha aí com as palavras do nobre vereador Coceira Cabelo a respeito da EUTA e da necessidade de se fomentar o repasse. E aqui eu me disponibilizo junto com Vossa Excelência, foi designado aí no orçamento de 2011 os mesmos R$150 mil de repasse para a EUTA. Então, eu quero me alinhar a Vossa Excelência para que façamos uma emenda conjunta no sentido de a gente dobrar este valor para R$300 mil, se assim Vossa Excelência concordar. Quero também fazer justiça aí e dizer, senhor presidente, e peço aí desculpas aos nobres colegas, mas o funcionário que tratou muito bem e trata muito bem o povo lá na UBS do Jardim Pinheiro é o Adilson, que está ali presente. Muito obrigado. Está em discussão. Com a palavra, vereador Reinaldinho. Hoje a sessão realmente está... É muito importante que vocês venham outras vezes. Nós sabemos que vocês têm aulas noturnas, mas sempre que puderem, por favor. E aos presentes que venham mais vezes, porque dessa forma que inflama a discussão, e a discussão vai estar sempre levando a cabo as situações de discussão e sempre tirando, quem vai tirar proveito de tudo isso é sempre, naturalmente, a população e quem reivindica. Natural que eu quero, só para aí enaltecer a atitude do nobre colega Dr. Wilson, por conta desse projeto de lei, né, ao presidente César, aos coordenadores, o Jefferson e a Jéssica. Vale lembrar que
por ocasião de uma audiência que foi marcada com o prefeito, o César esteve lá junto com o prefeito, e o prefeito assumiu lá uma responsabilidade de que realmente ia ter um aumento no subsídio, é isso, César? E quanto à questão do local e a sede, para que, se vocês pretendessem ficar no mesmo local, fosse levado a uma reunião ordinária da sua entidade, e que isso, se não fosse dessa forma, que a gente achar uma outra solução para que vocês tivessem mais conforto e mais cancha financeira para poder tocar os seus projetos. E no tocante a outros assuntos, eu vou dizer o seguinte: aqui dentro da nossa casa nós temos naturalmente alguns colegas que têm algumas prerrogativas entre alguns secretários que outros não têm. Eu não tive a mesma sorte com a secretária de Saúde. Está em discussão. Com a palavra, vereador Dr. Márcio. Senhor presidente, é só para consignar aqui que este vereador também tem algumas entidades que vai postular nessa Casa de Leis a utilidade pública estadual. E a gente sabe de todos os requisitos que uma lei, salvo engano, de 96, na época da gestão ainda do prefeito Abel Larini, ele estipulou os requisitos. Então, todos se esmeraram para que cumprisse, os requisitos dessa lei para poder postular em favor da utilidade pública. Então, hoje é o segundo passo. Eu peço a união de todos os nobres pares, nós vamos estar votando a lei orçamentária anual, ainda antes do final do ano, o PPA, para que a gente faça essa previsão e para que isso saia do papel, porque essa luta tem que continuar. E nós precisamos realmente, vereador Wilson, fazer esse trabalho em conjunto aí, colocar essa emenda na lei orçamentária anual, em conjunto com os demais vereadores, com Vossa Excelência, que teve a iniciativa, para que realmente esse benefício, o quanto antes, já passe a se efetivar na vida de todos aqueles que estão postulando em favor dele. É só isso, senhor presidente. Tá, ok, vereador. Encerrada a discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. E não havendo mais assuntos a serem tratados na presente sessão, declaro encerrado e desejo a todos um bom retorno a seus lares.